Muito boa tarde, pessoal. Estamos de volta aí com o nosso canal Hots na Voz, né? Falando sobre política, sobre geopolítica e o que vem ocorrendo no nosso país e no mundo aí, os fatos que são mais relevantes, né? Hoje viemos falar aí sobre a fraude no INSS, o escândalo bilionário que abala o Brasil, né? Então seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, aperte aí e se inscreva, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe esse vídeo, né? Um dos maiores escândalos da história recente do Brasil está em curso, né? Mais de 6 bilhões foram desviados do INSS através de descontos ilegais em aposentadorias e pensões, né? Como todos estão vendo na mídia e repercutindo nas redes, é o assunto do momento, né? Nesse vídeo, vamos detalhar como essa fraude ocorreu, quem são os envolvidos e por que a resistência à abertura de uma CPI para investigar o caso. Por mais que diga que não, ainda há pessoas aí no espectro político que são contra a abertura de uma CPI para a investigação desse enorme rombo bilionário aí nos cofres do Brasil e no prejuízo aos aposentados, né? E ainda tem gente que é contra a abertura de uma CPI, né? Então, se você é aposentado, pensionista ou se importa com a justiça social, esse vídeo é para você, né? Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque estaremos de volta aí com mais matérias e editais sobre tudo isso que ocorre no nosso país, né? Seja bem-vindo aí e que Deus abençoe a sua casa, a sua família e aos seus, né? Vamos lá, pessoal. Entendendo essa fraude aí, vamos passar a entender, vamos esclarecer um pouco disso aí, né? Entre 2019 e 2024, sindicais e associações realizaram descontos não autorizados diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, né? Ficou claro? Totalizando o prejuízo estimado em 6,3 bilhões, né? 6,3 bilhões de reais é muito dinheiro que foi desviado de aposentados e pensionistas, né? Modus operandi. As organizações falsificavam assinaturas para associar aposentados sem consentimento, permitindo descontos mensais sob pretexto de oferecer serviços como assistência jurídica e descontos em planos de saúde. Quer dizer, falsificavam a assinatura de pensionistas e aposentados, dizendo que eles teriam assistência jurídica e descontos em plano de saúde. Tudo mentira, era só para roubar o dinheiro dos velhinhos, né? Estima-se que cerca de 4,1 milhões de beneficiários foram afetados por esses descontos irregulares, né? E teve crescimento, isso aí veio crescendo de tempos em tempos, né? Teve crescimento dos descontos, os valores descontados aumentaram significativamente ao longo dos anos, né? 536,3 milhões de pessoas em 2021, ocasionando 706,2 milhões em 2022, quase 1,3 bilhão em 2023, 2,8 bilhões em 2024, né? Você vê o gráfico dos prejuízos aí, como que veio crescendo, né? Toda essa fraude aí, esse sistema corrupto no INSS, né? Pelo menos 12 entidades estão sob investigação por desviar os recursos dos aposentados e pensionistas, né? 12 entidades estão sob investigação, né? Nesse exato momento por desviar os recursos dos advogados, né? E
Algumas dessas organizações integram ou integraram conselhos e grupos consecutivos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu Lulis aí, né? Essas pessoas aí envolvidas diretamente no governo, incluindo ministérios dentro do Palácio do Planalto, né? Pessoas próximas ao presidente estão, né, diretamente envolvidas nessa fraude aí, né? Já foi dito, né? Cuidado. Vamos lá, os familiares. O irmão do presidente Lula, o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, lidera o Sindicato Nacional dos Aposentados e Idosos, o Sindinap, né? Uma das entidades que supostamente receberam recursos de forma irregular. Então, quer dizer, tá tudo entre família ali, pessoal, né? Os companheiros, tudo desviando dinheiro dos velhinhos aí, falsificando a assinatura dos velhinhos e pegando e vivendo vida de luxo, né? O então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado e posteriormente demitido, né, do cargo aí. O ministro da Previdência, senhor Carlos Lupe, também pediu demissão após ser acusado de ignorar os alertas sobre as irregularidades. O cara tinha recebido diversos alertas que haveria uma bomba com pavio aceso sobre fraude nas aposentadorias e nada fez. Ficou todo esse tempo aí dando uma de João sem braço, né? E os velhinhos sendo roubados aí, né? Aqueles que ajudaram o país, contribuíram com o crescimento do país, na velhice, na hora de descanso aí, são lesados, são roubados aí na cara dura. Vamos lá. A oposição protocolou um pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, né, para investigar as fraudes no INSS, com apoio de 211 congressistas. 211 congressistas assinaram lá, né, o pedido da abertura de uma CPI, né, mas há resistência ainda para a abertura dessa CPI aí, né, como a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, se reuniu com líderes partidários para fazer um apelo contra a instalação da CPI, né? Por quê? Né? Por que ir contra a abertura de uma CPI? Você deve alguma coisa? Né? Ó, faz as pessoas pensarem aí, né? Ela veio com o argumento de que a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal já estão investigando o caso, né? Mas todos sabemos que a Polícia Federal muitas vezes aí aceita, ordens ilegais aí, né? Como já vem ocorrendo, né? Deputados de diversos partidos, incluindo o PL, o PSDB, o Novo e União Brasil, assinaram o pedido de CPI, demonstrando uma ampla base de apoio à investigação. Então, são partidos que são a favor da abertura de uma CPI, são deputados, são congressistas que querem a abertura de uma, para que luz venha a ser jogada em cima desse caso todo aí e viemos saber de mais acontecimentos, né? O que ocorreu, quem foi beneficiado com tudo isso aí, né? Da onde surgiu tudo isso, né? E houve milhares de reclamações, né? De beneficiários, né? Mais de 1 milhão de aposentados apresentaram queixas ao INSS devido a descontos não autorizados em seus benefícios, né, cara? Os velhinhos aí reclamando, precisando do dinheiro e o dinheiro sendo desviado para corruptos que aí estão, né? Novamente o criminoso volta à cena do crime, não é isso? Nós não ouvimos isso aí? O governo prometeu reembolsar os valores descontados indevidamente e iniciou investigações internas contra a entidade suspeita. Mas vai punir seu próprio irmão, Lula? Vai pôr seu próprio irmão na cadeia ou você vai meter o louco? Só falar que está investigando aí, não vai investigar nada. Essas pessoas que fizeram isso tinham de ser presas eternamente, cara. Roubar pessoas idosas, cara, deficientes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a operação visa proteger aposentados e garantir a restituição dos valores.
Mas lembrando que o filho do Lewandowski era advogado de uma dessas, trabalhava como advogado para uma dessas associações aí, né? Tem mais alguma coisa a falar sobre isso ou não? Né? Quais são os desdobramentos possíveis aí, né? Vamos lá. A instalação da CPI pode trazer à tona mais detalhes sobre o esquema e responsabilizar os envolvidos. Uma CPI. Responsabilizar os envolvidos severamente, né? É fundamental que as instituições sejam conduzidas de transparência e que responsáveis sejam punidos independentemente de suas posições políticas, né? É o que todos esperamos, não é isso? Não interessa se tem toga, se tem mandato, se tem imunidade parlamentar, roubou velhinhos, roubou pessoas que há anos contribuíram com a nação, né? Com a Previdência. E hoje são lesados, né? A sociedade deve permanecer vigilante e cobrar das autoridades ações concretas para evitar que fraudes como essa voltem a ocorrer, mas já ocorreram centenas de vezes, já cansamos de ouvir tudo isso aí. Não passa de falácia, né? Prometem, prometem, prometem e voltam a roubar, voltam a lesar a população brasileira, né? Desvios aí. A gente está vendo o escândalo dos Correios aí, o rombo, né? Tudo isso, né? O escândalo das fraudes do INSS revela falhas graves na fiscalização e na proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas. Isso aí é falha grave, cara. Responsáveis deveriam pagar penas severas por isso aí, não condenação domiciliar, ficar dentro da mansão lá na piscina, né? É hora de exigir respeito, responsabilidade e mudanças estruturais para garantir que o sistema previdenciário brasileiro seja justo e transparente. Mas não é. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que muita gente aí nem tá quase morrendo e não consegue nem se aposentar, não consegue nenhum benefício, né? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós, né? A gente fala aqui com imparcialidade, né? A gente vê a corrupção acontecendo aí no âmbito, no espectro político, né? Muitos aí contra a abertura de uma CPI, né? Esses partidos aí que são contra a abertura de uma CPI para penalizar, para investigar, né? Trazer luz a tudo isso aí, provas de quem realmente são os culpados, penalizar severamente esses partidos aí que não assinaram a abertura da CPI, a favor da abertura da CPI, não merecem seu voto. Repense sua posição política, né? Se você, eu gosto do Lula, eu gosto do PT, cara, do PSOL, desses partidos aí que são contra a abertura da CPI, você tem que repensar seu conceito político, porque esse pessoal aí, eles estão a favor dos corruptos, roubaram velhinhos, roubaram seus avós, seus parentes, seus amigos, deixaram eles sem medicamento. Muitas vezes a pessoa com comorbidade aí, precisando de tratamento, do dinheiro como forma de recurso para ir até o local do seu tratamento, de sua consulta, deixou de ir porque o dinheiro foi desviado. Mansões, esses caras compraram mansões, carros luxuosos, esses caras viajaram para o estrangeiro com seu dinheiro, né? Comeram lagosta. Então aí, ó, agora políticos da base dele contra a abertura de uma CPI, cara. Você vê aí o próprio filho do Lewandowski como advogado de uma dessas associações aí, o próprio irmão do Lula como presidente de uma dessas associações aí, ganhou bilhões aí, desviaram bilhões aí. Eu vou falar aqui um particular meu para vocês. Minha mãe tá 3 anos, vai para 3 anos que tá numa cama, que não se movimenta, teve 3 AVCs. Minha mãe idosa, com mais de 70 anos de idade. Cortaram o benefício dela. Ela tinha um benefício lá que ganhava um salário mínimo, cortaram o benefício, está sem receber. Não explicam o porquê, entendeu? E por aí vai, cara.
Como que não se revolta com uma coisa dessa aí? Aí temos que vir aqui fazer vídeo explicando para você, aposentado. Você que votou no Lula, né? Mesmo sendo vivido, tendo experiência de vida, vendo o que esse cara já fez lá atrás, lá com o país, ele, Dilma Rousseff e todos os seus asseclas aí, desviaram bilhões aí, né? Ele não foi absolvido, ele foi descondenado, né? Ele foi descondenado. Mas aí falaram, o cara não podia ser julgado em Curitiba. Pô, o cara era um presidente. O cargo dele abrange todo o território nacional. Então, quer dizer, em qualquer lugar do país, município, cidade, ele poderia ser julgado, porque é um crime federal. Crime federal abrange todo o país, certo? Ele desviou, ele foi parte de um esquema de corrupção que desviou, foi do país inteiro. Agora os ministros vêm com essa balela deles aí, achando que todo mundo é otário, que todo mundo vai acreditar nisso aí. Pô, cara, você é louco. A gente tem que acordar. Não votem mais nesses partidos. Não dê credibilidade a essa gente. Deixe de ser enganado, deixe de ser trouxa dessa gente. Eles estão lá com nossos recursos, vivendo vidas de marajá com nossos recursos, onde nós pagamos impostos altíssimos. Enquanto vemos países aí que estavam lá atrás do Brasil, tá lá na frente, como a Argentina, né? Milei fazendo um ótimo trabalho na Argentina aí, né? A El Salvador com Bukele, um dos países mais violentos do mundo, hoje é um dos países mais seguros do mundo, né? Donald Trump voltando ao poder nos Estados Unidos aí, com suas políticas econômicas, fazendo a China recuar, né? A China que trabalha para destruir a economia da maioria de todos os países aí, a maioria dos países aí, a China trabalha contra, para destruir, para poder ir lá e comprar o que eles têm lá, dominar, né? Então é tudo isso aí, você tem que escolher, saber que lado você tá. Se você quer um país justo, um país certo, que eduque seus filhos, que dê uma educação de qualidade para os seus filhos, sem lacração, né? Sem ideologia de gênero nas escolas. Eu não sou contra você, seja o que você quer ser, mas não colocar a força a goela abaixo da sociedade o que você quer, né? Tem que conquistar seus direitos assim como outras pessoas conquistaram, né? É o que eu venho sempre falando nos meus vídeos aqui. Esse rombo no INSS aí é uma vergonha para o nosso país. É uma vergonha. Essas pessoas devem ser... Os responsabilizados por isso aí devem ser condenados severamente. Por mim era prisão perpétua para essa gente aí. Sem essa de prisão domiciliar, cara. Né? Sem essa de tornozeleira aí. O cara tá dentro da mansão dele com a tornozeleira lá. Curtindo hidromassagem, piscina aquecida. Recebendo visita. Tomando seu uísque lá. Comendo sua lagosta. De frente pro mar, vendo lá a praia. Que condenação que é essa aí? Enquanto pessoas estão sendo condenadas e perdendo seus cargos aí, tendo seus cargos suspensos, por apenas falar, né? Como no caso do Nicolas aí, sendo processado, Gustavo Gayer, Gilvan da Federal aí, né? Só por falar, enquanto outros estão roubando bilhões da nação e sendo liberados aí. Pelo STF mesmo, hein? Então é isso, é só um alerta. Valeu, pessoal. É mais um vídeo pro canal aí. Seja bem-vindo. Se não for inscrito, se inscreva, né? Somos um canal conservador. Eu mesmo sou conservador, né? Cristão, né? Gosto muito do evangelho, de seguir a palavra aí. E trazer um pouco de luz para vocês aí. A gente conversar, né? É um canal que eu faço aí as minhas, né, as minhas análises, trago para vocês aí. E se o conteúdo te agrada, te agrega em alguma coisa, faça parte da nossa família aí, se inscreva, comente, compartilhe. E que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família e aos seus. E até um próximo vídeo aí. Fique em paz, tá ok? Obrigado.